Imagine uma sociedade secreta detentora de um conhecimento tão profundo e revolucionário que poderia alterar completamente o destino da humanidade para sempre. Uma fraternidade misteriosa que opera nas sombras há séculos, guardando segredos capazes de transformar nossa compreensão sobre a vida, a morte e o universo. Neste vídeo, embarcaremos numa jornada fascinante pelos textos mais enigmáticos e poderosos já escritos: o Fama Fraternitatis e o Confessio Fraternitatis. Estes são os documentos fundamentais da misteriosa Ordem Rosacruz, uma organização que há mais de 400 anos desperta curiosidade, admiração e até mesmo temor entre estudiosos, filósofos e investigadores do oculto. Prepare-se para descobrir os ensinamentos secretos e as missões ocultas desta lendária fraternidade que tem cativado e influenciado as mentes mais brilhantes da humanidade por séculos. Desde cientistas renomados como Isaac Newton, até filósofos como René Descartes, muitos dos grandes nomes da história estiveram conectados a esta ordem misteriosa. Fique conosco até o final para desvendar os segredos profundos que os Rosacruzes acreditavam possuir o poder de transformar não apenas indivíduos, mas toda a civilização humana. Descobrirá também por que esta ordem continua a ser alvo de teorias conspiratórias fascinantes e como sua influência se estende até aos nossos dias. A Ordem Rosacruz, também conhecida pela designação mística de Fraternidade da Rosa e da Cruz, surgiu oficialmente no início do século XVII na Europa. Contudo, suas raízes mergulham profundamente nas areias do tempo, remontando às civilizações mais antigas e aos mistérios mais bem guardados da humanidade. Esta organização extraordinária capturou a atenção do mundo erudito com sua mistura revolucionária de crenças místicas, conhecimentos filosóficos profundos e práticas esotéricas avançadas. O objetivo declarado da ordem era nada menos que transformar completamente a sociedade europeia e elevar a consciência humana a patamares nunca antes alcançados. A ordem ganhou notoriedade mundial através da publicação de 3 documentos verdadeiramente revolucionários: o misterioso Fama Fraternitatis, o provocativo Confessio Fraternitatis e o enigmático Casamento Alquímico de Christian Rosenkreuz. Cada um destes textos representa uma peça fundamental no complexo puzzle da sabedoria Rosacruz. Estes escritos extraordinários delineiam a missão sagrada do grupo, colocando uma ênfase particular no esclarecimento espiritual da humanidade, na busca incansável pelo conhecimento oculto e na transformação radical da sociedade através da aplicação da sabedoria ancestral. Os documentos prometiam nada menos que uma nova idade dourada para a humanidade. Segundo a tradição mais antiga preservada pelos próprios Rosacruzes, as origens verdadeiras da ordem não começaram na Europa medieval, mas sim nas areias sagradas do Egito Antigo. Estas raízes profundas estendem-se até as legendárias escolas de mistérios egípcias, estabelecidas durante o glorioso reinado do poderoso faraó Tutmés III, por volta do ano 1500 a.C. O Egito desta época representava o pináculo da civilização humana, um centro de aprendizagem onde os segredos mais profundos do universo eram estudados e preservados por sacerdotes iniciados. Nestas escolas secretas, localizadas frequentemente em câmaras ocultas dentro das pirâmides e templos sagrados, os mistérios da vida, da morte e da transcendência eram transmitidos apenas aos mais dignos. O sucessor de Tutmés III, o revolucionário faraó Amenófis IV, mais tarde conhecido pelo nome místico de Akhenaton, é reverenciado pelos Rosacruzes como um verdadeiro grão-mestre espiritual. Este faraó extraordinário foi o primeiro monarca da história a promover abertamente o monoteísmo, estabelecendo o culto ao deus único Aton, representado pelo disco solar. Akhenaton não foi apenas um reformador religioso,
mas um verdadeiro visionário espiritual que compreendeu verdades cósmicas profundas. Sua revolução espiritual representou uma quebra radical com milhares de anos de tradição politeísta egípcia, introduzindo conceitos que mais tarde influenciariam todas as grandes religiões monoteístas. Os ensinamentos sagrados desta fraternidade ancestral não permaneceram confinados às margens do Nilo. Como sementes levadas pelo vento do destino, estes conhecimentos expandiram-se gradualmente para outros centros de civilização. A sabedoria egípcia floresceu na Grécia Antiga, onde grandes filósofos como Pitágoras, Platão e Plotino fizeram peregrinações ao Egito para serem iniciados nos mistérios. Posteriormente, estes ensinamentos evoluíram através de diversas seitas gnósticas que frequentemente se opunham ao cristianismo ortodoxo emergente. Estas seitas preservaram e desenvolveram aspectos esotéricos do conhecimento que a Igreja oficial considerava heréticos ou perigosos para o controle das massas. Durante os longos séculos da Idade Média, uma época dominada pela repressão religiosa e pela perseguição do conhecimento esotérico, estes ensinamentos preciosos permaneceram cuidadosamente ocultos. Foram transmitidos secretamente através de redes clandestinas de iniciados, alquimistas e místicos que arriscavam suas vidas para preservar esta sabedoria ancestral. Somente no século XVII, durante o período do Renascimento tardio, quando a Europa começou a despertar de seu longo sono medieval, é que estes ensinamentos foram formalmente reorganizados e apresentados ao mundo através dos manifestos Rosacruzes. No coração pulsante da tradição e filosofia Rosacruz, encontra-se a figura quase mítica de Christian Rosenkreuz, descrito nos textos como um nobre alemão nascido no ano de 1378. Esta personagem enigmática representa muito mais do que um simples fundador histórico. Ela simboliza o arquétipo perfeito do buscador espiritual e do iniciado iluminado. A biografia de Christian Rosenkreuz lê-se como um épico espiritual. Ainda jovem, empreendeu uma jornada extraordinária pelo misterioso Oriente Médio, numa época em que tais viagens representavam desafios monumentais e perigos inimagináveis. Durante estas peregrinações sagradas, teve contato direto com mestres espirituais, alquimistas avançados e guardiões de conhecimentos ancestrais. Nas terras onde nasceram as grandes religiões e floresceram as civilizações mais antigas, Christian Rosenkreuz absorveu segredos místicos e conhecimentos alquímicos que transformaram completamente sua compreensão da realidade. Aprendeu sobre as leis ocultas que governam o universo, os métodos secretos de transmutação espiritual e as técnicas avançadas de cura e manifestação. Esta jornada extraordinária simboliza muito mais do que uma viagem geográfica. Representa a busca universal pela sabedoria através da experiência direta, do estudo profundo e da síntese harmoniosa de diversas tradições esotéricas. O Oriente, com suas antigas tradições místicas, ofereceu-lhe chaves para compreender mistérios que o Ocidente havia esquecido. Ao regressar à Europa após anos de aprendizagem intensiva, Christian Rosenkreuz encontrou um continente mergulhado na ignorância espiritual, dominado por conflitos religiosos e limitado por dogmas rígidos. Decidiu então fundar uma ordem secreta dedicada a compartilhar gradualmente este conhecimento transformador e a inaugurar uma nova era de esclarecimento espiritual e científico. A filosofia Rosacruz que ele estabeleceu foca numa compreensão integral da natureza, do universo e da alma humana. Esta abordagem holística enfatiza o esclarecimento espiritual como base para toda transformação genuína, a metamorfose pessoal como pré-requisito para a mudança social e a busca incansável pelo conhecimento oculto como caminho para a verdadeira sabedoria. Os Rosacruzes desenvolveram a convicção revolucionária de que a verdadeira sabedoria emerge do equilíbrio perfeito entre três domínios fundamentais:
A ciência, representando a investigação racional, a religião, simbolizando a busca espiritual, e as artes, expressando a criatividade e beleza. Esta síntese triádica tornou-se um dos pilares centrais da filosofia Rosacruz. Um dos conceitos mais fascinantes e influentes dos ensinamentos Rosacruzes é a ideia da colegiatura invisível, ou colégio invisível. Este conceito revolucionário descreve uma rede global de indivíduos altamente evoluídos e espiritualmente iluminados que trabalham discretamente, muitas vezes sem se conhecerem pessoalmente, para avançar tanto a compreensão espiritual quanto o progresso científico da humanidade. Esta ideia visionária foi instrumental no desenvolvimento das primeiras sociedades científicas modernas e influenciou profundamente o crescimento intelectual da Europa. A Royal Society de Londres, uma das instituições científicas mais prestigiadas do mundo, foi diretamente influenciada por este conceito Rosacruz. Em 1694, seguindo profecias e planos cuidadosamente elaborados, a Ordem expandiu oficialmente suas atividades para o continente americano. Esta expansão representou uma nova fase na disseminação global dos ensinamentos Rosacruzes. Hoje, a Ordem possui uma presença verdadeiramente global, com várias organizações legítimas reivindicando conexão com a herança original. A mais conhecida e amplamente reconhecida destas organizações modernas é a AMORC, Antiga e Mística Ordem Rosai Crucis, com sede internacional em San José, Califórnia. Esta organização continua a preservar e transmitir os ensinamentos tradicionais, adaptando-os às necessidades do mundo contemporâneo. A Ordem Rosacruz continua até hoje a inspirar e atrair aqueles que buscam mistérios mais profundos da existência. Promove uma transformação genuína e duradoura, tanto em indivíduos quanto em sociedades inteiras, utilizando métodos testados ao longo de séculos e baseados nos antigos ensinamentos preservados desde os tempos de Christian Rosenkreuz. Publicado no ano de 1614 na cidade de Kassel, Alemanha, o Fama Fraternitatis representa muito mais do que um simples documento histórico. É o primeiro manifesto oficial da Ordem Rosacruz e serve como pedra angular de todo o edifício filosófico e espiritual da fraternidade. Este texto extraordinário quebrou séculos de silêncio místico e revelou pela primeira vez ao mundo a existência desta sociedade secreta. O documento detalha meticulosamente a formação da Ordem, explicando seus propósitos elevados e justificando sua natureza necessariamente secreta. Mais do que isso, representa um clamor revolucionário por uma reforma radical da sociedade europeia, baseada não em mudanças políticas superficiais, mas em princípios esotéricos profundos e transformadores. O texto abre com a narrativa absolutamente cativante de Christian Rosenkreuz, apresentando-o como um nobre alemão de origem misteriosa. A história descreve como este jovem extraordinário, movido por uma sede insaciável de conhecimento verdadeiro, empreendeu uma jornada épica ao Oriente Médio. Lá, em terras onde as tradições espirituais mais antigas ainda floresciam, ele adquiriu conhecimentos místicos de uma profundidade inimaginável. A narrativa da viagem de Rosenkreuz não é meramente biográfica. É uma alegoria cuidadosamente construída sobre a jornada espiritual universal. Cada etapa de sua peregrinação representa fases específicas do desenvolvimento interno que todo verdadeiro buscador deve atravessar. O Oriente simboliza a fonte primordial da sabedoria, o lugar onde a luz espiritual nasce e irradia para iluminar o mundo. Quando retorna à Europa, transformado e portador de tesouros espirituais inestimáveis, Rosenkreuz funda a fraternidade com um objetivo claro e sagrado: compartilhar gradualmente esta sabedoria transformadora e promover um autêntico esclarecimento espiritual numa Europa mergulhada na ignorância e dividida por conflitos religiosos. O manifesto enfatiza repetidamente que a Ordem foi criada com a missão específica
de despertar uma renovação espiritual e intelectual genuína em toda a Europa. Não se trata de uma reforma superficial das instituições existentes, mas de uma transformação radical da consciência humana. O documento defende eloquentemente o retorno às fontes da sabedoria antiga, aos conhecimentos puros que existiam antes de serem corrompidos por dogmas e superstições. Um dos temas mais fascinantes e recorrentes no manifesto é a importância crucial do sigilo e da discrição. O texto explica que a verdadeira sabedoria e o conhecimento autêntico estão necessariamente ocultos, protegidos das massas não preparadas. Só podem ser acessados por aqueles indivíduos raros que demonstraram ser verdadeiramente dignos através de suas qualidades morais, sua sinceridade de propósito e sua dedicação incansável à verdade. Os membros da ordem são apresentados como indivíduos genuinamente iluminados, seres humanos que alcançaram um nível superior de consciência e compreensão. Estes iniciados trabalham silenciosa e discretamente, sem buscar reconhecimento público ou recompensas materiais, dedicando suas vidas inteiramente ao serviço da humanidade e ao avanço da sabedoria. Esta abordagem cuidadosa e seletiva garante que somente os verdadeiramente dedicados e espiritualmente preparados possam acessar os ensinamentos mais profundos. O conhecimento sagrado é como fogo. Nas mãos certas, ilumina e aquece. Nas mãos erradas, pode destruir. Por isso, a ordem mantém rígidos critérios de admissão e revelação gradual dos mistérios. O manifesto também funciona como um poderoso e eloquente chamado à reforma social. Critica duramente a corrupção generalizada e a decadência moral que caracterizavam a Europa do século XVII. Os autores pintam um quadro sombrio de uma sociedade dominada pela ganância, pela hipocrisia religiosa, pela ignorância científica e pela divisão política. Em contraste com esta realidade desoladora, o documento apresenta uma visão inspiradora de uma sociedade renovada. Insta os leitores a abraçarem um retorno à vida virtuosa, guiada não por interesses mesquinhos ou dogmas vazios, mas por princípios espirituais autênticos e sabedoria genuína. Esta transformação deve começar no coração de cada indivíduo antes de poder manifestar-se na sociedade. O Fama Fraternitatis promove a ideia revolucionária de uma transformação iminente da humanidade. Esta mudança não será imposta de fora, através de revoluções políticas ou conquistas militares, mas emergirá naturalmente através do trabalho dedicado dos membros iluminados da ordem. A transformação será orgânica, espiritual e duradoura. O documento enfatiza repetidamente a interconexão profunda entre melhoria pessoal e renovação social. Não pode haver verdadeira reforma da sociedade sem que os indivíduos que a compõem tenham primeiro passado por sua própria metamorfose interior. Esta abordagem holística distingue claramente a proposta Rosa Cruz de outras tentativas superficiais de mudança social. A história de Christian Rosenkreutz funciona simultaneamente como biografia e alegoria universal. Serve como uma poderosa metáfora para a jornada que todo verdadeiro buscador espiritual deve empreender. Suas viagens representam as etapas necessárias da busca por verdades esotéricas e espirituais, simbolizando a síntese criativa de diversas tradições místicas num caminho espiritual coerente e eficaz. A jornada de Rosenkreutz é marcada por encontros significativos com diversas tradições místicas e escolas esotéricas. Em cada lugar que visita, ele não apenas recebe ensinamentos, mas contribui também com sua própria compreensão crescente. Esta troca mútua representa o ideal Rosa Cruz de síntese harmoniosa de todas as tradições autênticas de sabedoria. O manifesto está literalmente repleto de mensagens simbólicas profundas e múltiplas camadas de significado. Christian Rosenkreutz
simboliza o arquétipo do buscador iluminado ideal, enquanto sua história funciona como uma metáfora complexa para o poder absolutamente transformador do conhecimento esotérico genuíno. Os símbolos centrais da tradição, a rosa e a cruz, representam a união harmoniosa dos reinos espiritual e material. A cruz simboliza a matéria, o mundo físico, as limitações e desafios da existência terrena. A rosa representa o espírito, a consciência que desperta, a beleza que emerge através da experiência material. Unidos, estes símbolos encorajam os leitores a buscar as verdades ocultas que integram todas as dimensões da existência. O texto introduz ainda o conceito revolucionário da colegiatura invisível, uma rede global de indivíduos espiritualmente avançados que trabalham nos bastidores da história para promover o avanço tanto da compreensão espiritual quanto do progresso científico. Esta ideia visionária moldou profundamente o desenvolvimento das primeiras sociedades científicas modernas e exerceu uma influência duradoura no cenário intelectual europeu. A colegiatura invisível representa um ideal de cooperação humana baseado não em interesses materiais ou políticos, mas na dedicação comum à verdade e ao serviço da humanidade. Os membros desta rede podem nunca se conhecer pessoalmente, mas estão unidos por propósitos elevados e ideais partilhados. Em síntese final, o Fama Fraternitatis constitui um chamado profundo, eloquente e absolutamente duradouro à sabedoria autêntica. Insta indivíduos e sociedades inteiras a buscarem o verdadeiro esclarecimento através da aplicação prática dos ensinamentos ocultos e dos princípios esotéricos preservados e desenvolvidos pela Ordem Rosacruz ao longo dos séculos. Publicado em 1615, apenas um ano após o Fama Fraternitatis, o Confessio Fraternitatis representa a segunda pedra fundamental na arquitetura doutrinária da Ordem Rosacruz. Este documento extraordinário não apenas complementa e aprofunda as ideias apresentadas no primeiro manifesto, mas assume um tom distintamente mais urgente, direto e apelativo. Enquanto o Fama Fraternitatis apresentava a ordem de maneira mais introdutória e alegórica, o Confessio dirige-se diretamente aos estudiosos, filósofos, cientistas e pensadores mais avançados da Europa. É um apelo direto à elite intelectual da época, convidando-a a juntar-se à missão sagrada de renovação espiritual e intelectual da humanidade. O manifesto enfatiza com força redobrada um chamado urgente à ação transformadora. Não se contenta em meramente apresentar ideias, exige uma resposta concreta e imediata dos seus leitores. Insta com eloquência irresistível todos aqueles que possuem capacidade intelectual e sensibilidade espiritual a juntarem-se ativamente à missão Rosacruz de renovação profunda da consciência humana. O documento desenvolve uma crítica devastadora e minuciosa do estado lamentável da filosofia, ciência e religião contemporâneas. Os autores não poupam palavras ao denunciar estas instituições como profundamente corruptas, fundamentalmente ineficazes e completamente inadequadas para as necessidades espirituais genuínas da humanidade. A filosofia dominante é atacada por ter se tornado um exercício estéril de argumentação vazia, divorciada da experiência espiritual direta e incapaz de proporcionar orientação prática para a vida. A ciência é criticada por limitar-se ao estudo das aparências superficiais, ignorando as causas espirituais profundas que governam todos os fenômenos. A religião é censurada por ter degenerado em dogmatismo cego e ritual vazio, perdendo completamente o contato com a experiência mística autêntica. Em contraste com este panorama desolador, o Confessio argumenta apaixonadamente que uma transformação radical e urgente é não apenas desejável, mas absolutamente necessária para a sobrevivência espiritual da humanidade.
Esta mudança deve ser guiada pelos princípios elevados e pela sabedoria ancestral preservada e desenvolvida pela Ordem Rosa Cruz ao longo dos séculos. Um dos temas mais poderosos e recorrentes no manifesto é a urgência de um esclarecimento iminente da humanidade. Os autores proclamam a chegada de uma nova era dourada, uma época de iluminação sem precedentes que será inaugurada pela vontade divina em cooperação com as leis naturais universais. Esta não é uma previsão vaga ou utópica, mas uma certeza baseada na compreensão profunda dos ciclos cósmicos e das leis espirituais. Os Rosacruzes apresentam-se corajosamente como os portadores designados desta transformação épica. Afirmam possuir o conhecimento secreto, as técnicas espirituais e a sabedoria prática necessários para conduzir a humanidade através desta transição crucial rumo a um futuro luminoso e harmonioso. Esta alegação extraordinária não é feita com arrogância, mas com a humildade de quem compreende a magnitude da responsabilidade. Os Rosacruzes veem-se como servos da vontade divina, instrumentos conscientes de forças cósmicas maiores que trabalham para a evolução espiritual da humanidade. O princípio do sigilo e da discrição permanece como um pilar absolutamente central no Confessio Fraternitatis. Os autores reafirmam com ainda maior ênfase que a sabedoria profunda da ordem é reservada exclusivamente aos indivíduos verdadeiramente dedicados, moralmente puros e espiritualmente preparados. Esta seleção cuidadosa não reflete elitismo ou exclusivismo, mas uma compreensão profunda da natureza do conhecimento espiritual. Tal como o fogo pode iluminar ou destruir dependendo de como é usado, a sabedoria esotérica pode libertar ou corromper, dependendo da preparação moral e espiritual de quem a recebe. O compartilhamento seletivo e gradual dos ensinamentos visa proteger tanto a integridade dos conhecimentos quanto o bem-estar dos estudantes. Garante que somente aqueles que demonstraram estar prontos possam acessar e aplicar corretamente os ensinamentos mais avançados e poderosos. O documento desenvolve ainda mais detalhadamente a jornada simbólica de Christian Rosenkreutz, cuja biografia continua a servir como um mapa espiritual para todos os buscadores sinceros. Sua viagem épica e a sabedoria extraordinária que adquiriu representam a busca ideal pelo esclarecimento espiritual autêntico. A história de Rosenkreutz ilustra a importância crucial de integrar harmoniosamente várias tradições místicas autênticas. Em vez de aderir cegamente a uma única escola ou tradição, o verdadeiro buscador deve ter a coragem e a sabedoria de extrair o que há de mais puro e eficaz em cada fonte autêntica de conhecimento espiritual. Uma das adições mais fascinantes e intrigantes no Confessio é a introdução revolucionária de uma nova linguagem especial para os iluminados. Este idioma místico seria um meio perfeitamente adequado para expressar a verdadeira natureza espiritual das coisas e facilitar a comunicação precisa de conhecimentos esotéricos entre iniciados. Este tema aparentemente obscuro destaca na realidade a importância fundamental da linguagem e dos símbolos na transmissão de verdades espirituais profundas. A linguagem comum, carregada de associações materiais e limitações conceptuais, frequentemente distorce ou obscurece as realidades espirituais. Uma linguagem especialmente desenvolvida pode superar estas limitações e permitir comunicação direta entre consciências iluminadas. A comparação entre os dois manifestos revela uma progressão natural e lógica na apresentação da doutrina Rosacruz. Enquanto o Fama Fraternitatis funciona como uma introdução geral à ordem, às suas origens misteriosas e aos seus princípios fundamentais, o Confessio Fraternitatis assume uma abordagem significativamente mais detalhada, específica e urgente. O primeiro manifesto foca principalmente na história alegórica de Christian Rosenkreutz e na natureza simbólica de sua jornada espiritual. Apresenta a missão da ordem de forma mais narrativa e poética, enfatizando a necessidade de sigilo
e a revelação gradual da sabedoria aos poucos dignos. Em contraste marcante, o Confécio é muito mais direto, prático e explícito em seus apelos. Faz um chamado imediato e urgente à ação concreta e ao engajamento ativo. Não se contenta em inspirar. Exige uma resposta definitiva e comprometida dos seus leitores qualificados. O segundo manifesto aborda as questões contemporâneas de forma muito mais explícita e detalhada. Não hesita em criticar duramente o estado atual da filosofia, ciência e religião europeias e insta com veemência uma reforma abrangente e radical de todas estas áreas fundamentais do conhecimento humano. Em síntese conclusiva, o Confessio Fraternitatis constrói magistralmente sobre a sólida fundação estabelecida pelo Fama Fraternitatis. Oferece um roteiro muito mais detalhado e específico para a realização da visão Rosa Cruz, ao mesmo tempo que enfatiza com força dramática a urgência absoluta da missão de reformar completamente a sociedade e revolucionar o conhecimento humano. A Ordem Rosa Cruz, com sua natureza intrinsecamente secreta e seus ensinamentos profundamente esotéricos, tem sido historicamente um terreno fértil para o surgimento de inúmeras teorias da conspiração fascinantes e especulações intrigantes. Estas ideias frequentemente entrelaçam fatos históricos verificáveis com elementos de ficção especulativa, criando uma aura de mistério irresistível que continua a envolver a Ordem até aos nossos dias. Uma das teorias mais persistentes e cativantes sugere que os Rosacruzes são os guardiões ancestrais de conhecimentos antigos extraordinários, segredos de poder inimaginável capazes de transformar radical e imediatamente toda a civilização humana. Esta crença fascinante deriva diretamente das próprias alegações da Ordem sobre possuir sabedoria secreta, transmitida ininterruptamente desde as místicas escolas de mistérios do Egito Antigo. De acordo com esta teoria extraordinária, os Rosacruzes contemporâneos continuam a proteger cuidadosamente princípios científicos revolucionários, verdades místicas transcendentais e segredos alquímicos de poder incomensurável. Estes conhecimentos, se revelados publicamente, poderiam supostamente revolucionar completamente nossa compreensão da física, da medicina, da psicologia e da natureza fundamental da realidade. Alguns teóricos mais audaciosos sugerem ainda que a Ordem possui conhecimentos médicos avançados, incluindo curas definitivas para doenças que atualmente afligem a humanidade, desde o cancro até ao envelhecimento. Alegam também que os Rosacruzes desenvolveram tecnologias energéticas limpas e ilimitadas, métodos de comunicação telepática e técnicas de manipulação da matéria que estão séculos à frente da ciência oficial. Estas alegações extraordinárias insinuam a existência de um tesouro oculto de conhecimento verdadeiramente inovador, mantido em segredo para proteger a humanidade de mudanças demasiado rápidas ou para evitar que tais poderes caiam em mãos erradas. A Ordem seria assim uma espécie de guardiã benevolente da evolução humana, revelando conhecimentos apenas quando a humanidade estiver preparada para os usar sabiamente. Outra teoria conspiratória extremamente popular e persistente postula que a Ordem Rosa Cruz exerce uma influência oculta, mas poderosa, sobre eventos globais significativos. Os proponentes desta ideia fascinante argumentam que os Rosacruzes operam discretamente nos bastidores da política mundial, guiando subtilmente decisões econômicas e políticas cruciais para moldar o destino da humanidade de acordo com sua visão espiritual elevada. Esta teoria frequentemente conecta os Rosacruzes a outras organizações secretas igualmente misteriosas, como os maçons, os Illuminati, os Cavaleiros Templários e outras sociedades iniciáticas. Segundo esta perspectiva, existiria uma vasta rede interconectada de sociedades secretas, todas trabalhando em harmonia para manipular os assuntos mundiais
segundo um plano maestro cuidadosamente elaborado ao longo de séculos. Alguns teóricos da conspiração acreditam firmemente que eventos históricos monumentais, incluindo revoluções políticas, guerras mundiais, crises econômicas e mudanças sociais significativas, foram na realidade orquestrados por esta rede secreta para cumprir agendas ocultas específicas. Nesta visão, os Rosacruzes seriam os arquitetos invisíveis da história, os verdadeiros puppet masters que controlam o teatro mundial. Esta teoria apresenta os Rosacruzes como possuidores de uma compreensão profética dos padrões históricos e dos ciclos civilizacionais. Eles supostamente usariam este conhecimento superior para anteciparem e influenciarem eventos futuros, sempre trabalhando para acelerar a evolução espiritual da humanidade, mesmo que isso requeira períodos temporários de caos ou dificuldade. Uma categoria particularmente fascinante de teorias conspiratórias afirma que os membros da Ordem possuem habilidades psíquicas e espirituais verdadeiramente extraordinárias. Estas capacidades alegadas incluem telepatia avançada, telecinesia poderosa, clarividência precisa, projeção astral controlada e até mesmo a capacidade de manipular diretamente a realidade física através do poder da mente treinada. Estes poderes supostamente resultariam de décadas de práticas espirituais intensivas, meditações profundas e domínio completo dos conhecimentos esotéricos mais avançados. Os Rosacruzes seriam assim seres humanos que transcenderam as limitações normais da consciência e adquiriram capacidades que a ciência oficial ainda não compreende. Circulam inúmeras histórias e relatos sobre membros da Ordem realizando feitos aparentemente milagrosos, curas instantâneas à distância, materialização de objetos, comunicação com entidades espirituais superiores, previsões precisas do futuro e demonstrações de sabedoria que transcendem claramente o conhecimento normal. Estas alegações, embora impossíveis de verificar objetivamente, aumentam significativamente o mistério e o fascínio em torno da Ordem. Adicionalmente, a Ordem Rosacruz é frequentemente associada a símbolos místicos poderosos e artefatos lendários de poder incomensurável, especialmente a mítica Pedra Filosofal e o Santo Graal. Estes objetos representam muito mais do que meras curiosidades históricas. Simbolizam verdades espirituais profundas e os objetivos finais do processo alquímico, a iluminação completa da consciência e a imortalidade espiritual. A busca por estes itens lendários é frequentemente apresentada como uma jornada interior pela sabedoria suprema e pelo poder espiritual absoluto. A Pedra Filosofal simboliza a capacidade de transmutar não apenas metais básicos em ouro, mas de transformar a consciência humana ordinária em sabedoria divina. O Santo Graal representa a união mística direta com o divino e a fonte de vida eterna. Segundo estas teorias, os Rosacruzes seriam os guardiões secretos destes tesouros espirituais, protegendo-os da profanação e revelando seus segredos apenas aos iniciados mais avançados. Esta alegação alimenta um interesse perpétuo e especulação sem fim entre estudiosos do oculto e buscadores espirituais. Algumas das teorias mais especulativas e extraordinárias sugerem até mesmo possíveis conexões entre os Rosacruzes e seres extraterrestres avançados. Esta ideia fascinante postula que o conhecimento extraordinário da Ordem e suas origens misteriosas poderiam estar ligados a contactos com civilizações de outros mundos. Esta teoria implica que os ensinamentos secretos Rosacruzes poderiam conter informações sobre as verdadeiras origens cósmicas da humanidade, o propósito da vida terrestre e o destino evolutivo da nossa espécie. Segundo esta perspectiva, os Rosacruzes seriam intermediários entre a humanidade e inteligências superiores que guiam nossa evolução espiritual desde tempos imemoriais. Tal especulação acrescenta uma dimensão verdadeiramente cósmica ao mistério Rosacruz,
sugerindo que a sabedoria da ordem poderia transcender completamente os limites terrestres e conectar-se diretamente com o conhecimento universal. Esta possibilidade implica que os segredos Rosacruzes poderiam incluir tecnologias inimagináveis e compreensões sobre a natureza fundamental do cosmos. Todas estas teorias conspiratórias, que habilmente mesclam elementos históricos documentados com especulação puramente imaginativa, continuam a reforçar e amplificar a reputação absolutamente enigmática da Ordem Rosacruz. Garantem assim seu lugar permanente no panteão das sociedades secretas mais misteriosas, fascinantes e perpetuamente intrigantes de toda a história humana. A influência da Ordem Rosacruz na filosofia moderna e no desenvolvimento do esoterismo ocidental é verdadeiramente extraordinária e profundamente subestimada pela historiografia convencional. Durante séculos, esta ordem misteriosa conseguiu combinar de forma revolucionária o misticismo ancestral, a investigação científica rigorosa e a espiritualidade autêntica, criando sínteses poderosas que influenciaram diretamente inúmeros pensadores, cientistas e movimentos culturais ao longo de toda a história moderna. No domínio específico da filosofia e da ciência, os Rosacruzes exerceram um papel absolutamente fundamental no surgimento e desenvolvimento das primeiras sociedades científicas modernas. O conceito visionário da colegiatura invisível, essa rede global de indivíduos altamente iluminados que trabalham secretamente para promover tanto o avanço da compreensão espiritual quanto o progresso científico, estabeleceu literalmente as bases conceptuais para organizações científicas formais. A prestigiada Royal Society de Londres, fundada em 1660 e considerada uma das instituições científicas mais importantes da história, foi direta e profundamente influenciada por este conceito revolucionário Rosacruz. Muitos dos seus membros fundadores eram conhecidos estudiosos de tradições esotéricas, e alguns eram mesmo membros declarados ou simpatizantes de ordens iniciáticas. Esta ideia inovadora promoveu ativamente a colaboração internacional entre cientistas, filósofos e investigadores de diversas áreas. Enfatizou a importância crucial da busca coletiva pelo conhecimento através da observação cuidadosa, da experimentação rigorosa e da partilha aberta de descobertas. Fomentou assim um ambiente de exploração intelectual livre dos dogmas religiosos e das limitações políticas que tradicionalmente restringiam a investigação. O impacto Rosacruz estendeu-se muito além da mera organização institucional da ciência. A filosofia da ordem moldou profundamente as tradições esotéricas ocidentais através da sua síntese extraordinariamente sofisticada de elementos aparentemente díspares: alquimia medieval, hermetismo alexandrino, cabala judaica, misticismo cristão e sabedoria oriental. Esta integração harmoniosa criou um sistema espiritual verdadeiramente abrangente e coerente, que inspirou diretamente inúmeros grupos esotéricos subsequentes. A ênfase Rosacruz na transformação pessoal, como pré-requisito para a sabedoria autêntica, na busca incansável pelo conhecimento oculto como caminho espiritual, e na integração consciente dos mundos espiritual e material, tornaram-se temas absolutamente centrais nas práticas esotéricas modernas. Estes princípios continuam a ressoar profundamente com buscadores contemporâneos de verdades espirituais mais profundas, oferecendo um caminho que harmoniza a investigação intelectual rigorosa com a experiência mística direta. Esta abordagem equilibrada distingue claramente a tradição Rosacruz de formas de espiritualidade puramente emotivas ou de materialismo cientificamente reducionista. A influência Rosacruz é particularmente evidente e documentada em movimentos importantes como a maçonaria, a teosofia e o movimento Nova Era. A maçonaria moderna adotou diretamente muitos símbolos, conceitos e rituais Rosacruzes,
especialmente nos seus graus superiores mais esotéricos. Os elementos místicos que caracterizam a maçonaria filosófica derivam largamente da tradição Rosacruz. Os rituais maçônicos incorporam simbolismo alquímico, conceitos herméticos e práticas de transformação interior que são claramente reconhecíveis como desenvolvimentos da tradição Rosacruz. A ideia maçônica do grande arquiteto do universo e os métodos graduais de iniciação refletem diretamente a influência dos ensinamentos Rosacruzes. A teosofia, movimento espiritual fundado no final do século XIX por Helena Blavatsky e outros, baseou-se extraordinariamente na tradição Rosacruz. Os conceitos teosóficos fundamentais de mestres ascendidos, ou Mahatmas, seres humanos que alcançaram perfeição espiritual e continuam a guiar a evolução da humanidade, derivam claramente da ideia Rosacruz da colegiatura invisível. A teosofia promoveu ativamente a ideia da evolução espiritual progressiva da humanidade através de ciclos de reencarnação e aprendizagem. Esta perspectiva, que integra conhecimentos esotéricos orientais com tradições místicas ocidentais, reflete profundamente a síntese característica da abordagem Rosacruz ao conhecimento espiritual. O movimento Nova Era contemporâneo continua a explorar e desenvolver temas que são absolutamente centrais à filosofia Rosacruz original. Conceitos como iluminação espiritual individual, técnicas de cura holística que integram corpo, mente e espírito, e a fusão harmoniosa entre descobertas científicas modernas e princípios místicos ancestrais são claramente derivados da tradição Rosacruz. O interesse Nova Era por cristais, alquimia espiritual, astrologia psicológica, meditação transformativa e desenvolvimento de capacidades psíquicas latentes reflete diretamente temas que os Rosacruzes têm explorado e desenvolvido durante séculos. Esta continuidade demonstra a relevância duradoura e a aplicabilidade contemporânea dos insights Rosacruzes. As ideias Rosacruzes sobre a existência de conhecimento secreto, acessível através de preparação espiritual adequada, sobre a possibilidade real de transformação espiritual individual através de práticas dedicadas e sobre a necessidade de integrar conscientemente as dimensões científica e espiritual da existência, continuam a influenciar profundamente tanto o pensamento acadêmico quanto as práticas espirituais contemporâneas. Esta influência manifesta-se em campos tão diversos como a psicologia transpessoal, a medicina holística, a física quântica espiritualmente orientada, a ecologia profunda e os estudos da consciência. Todos estes domínios refletem, de formas diferentes, a abordagem integrativa característica do pensamento Rosacruz. O legado Rosacruz perdura de forma particularmente poderosa na busca contemporânea pelo conhecimento autêntico e pela iluminação espiritual genuína. Continua a inspirar novas gerações de investigadores, tanto acadêmicos quanto independentes, a explorarem corajosamente as conexões profundas e muitas vezes ocultas entre os reinos aparentemente separados do espiritual e do material. Esta herança intelectual e espiritual manifesta-se hoje em formas tão variadas como grupos de estudo esotérico, comunidades de prática espiritual, institutos de investigação da consciência e organizações dedicadas à síntese entre ciência e espiritualidade. Todas estas expressões contemporâneas preservam e desenvolvem aspectos essenciais da visão Rosacruz original. A Ordem Rosacruz continua, depois de mais de 4 séculos desde a publicação dos seus manifestos fundadores, a fascinar e intrigar profundamente pessoas de todas as origens e formações intelectuais. Esta fascinação duradoura deriva da combinação única e poderosa que a Ordem conseguiu estabelecer entre ensinamentos esotéricos genuinamente profundos, uma natureza necessariamente secreta que preserva a integridade dos conhecimentos e uma influência comprovadamente transformadora na filosofia moderna, na ciência,
e nas tradições espirituais ocidentais. Originando-se oficialmente no conturbado início do século XVII europeu, os textos verdadeiramente revolucionários da Ordem, especialmente o Fama Fraternitatis e o Confessio Fraternitatis, representaram muito mais do que meros documentos históricos. Constituíram um clamor eloquente e urgente por um despertar espiritual e intelectual sem precedentes na história da humanidade. Estes manifestos extraordinários defenderam corajosamente uma reforma radical e abrangente da sociedade europeia, propondo que esta transformação fosse baseada não em mudanças políticas superficiais ou revoluções violentas, mas na aplicação prática da sabedoria oculta ancestral e na transformação alquímica profunda da consciência humana, individual e coletiva. A visão Rosacruz não se limitava a críticas destrutivas das instituições existentes. Oferecia uma alternativa construtiva e inspiradora. Uma sociedade renovada onde a ciência, a religião e as artes trabalhariam em harmonia para promover o desenvolvimento integral do ser humano. Esta síntese harmoniosa continua a ser relevante e necessária no mundo contemporâneo. O impacto histórico dos Rosacruzes no desenvolvimento do pensamento moderno é verdadeiramente extraordinário e frequentemente subestimado pelos historiadores convencionais. A Ordem inspirou diretamente a formação das primeiras sociedades científicas, incluindo a prestigiada Royal Society de Londres, estabelecendo assim as bases institucionais para o desenvolvimento da ciência moderna. Figuras intelectuais monumentais como Sir Isaac Newton, um dos maiores científicos de todos os tempos, e Carl Jung, o pioneiro da psicologia analítica, foram profunda e documentalmente influenciados pelos conceitos e métodos Rosacruzes. Newton dedicou décadas aos estudos alquímicos, enquanto Jung baseou muitas das suas teorias psicológicas em princípios claramente derivados da tradição hermética e Rosacruz. A síntese característica Rosacruz de misticismo, alquimia e filosofia hermética moldou decisivamente o desenvolvimento das tradições esotéricas ocidentais. Esta influência criou um legado intelectual e espiritual duradouro que se manifesta na literatura, na arte, nas sociedades secretas e nos movimentos espirituais até aos nossos dias. Escritores como Goethe, Dante e Shakespeare incorporaram elementos claramente Rosacruzes nas suas obras imortais. Artistas como Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer refletiram em suas criações os princípios da síntese Rosacruz entre arte, ciência e espiritualidade. Compositores como Mozart e Beethoven expressaram em suas sinfonias temas espirituais que ecoam a cosmovisão Rosacruz. As teorias conspiratórias contemporâneas que circundam os Rosacruzes, embora frequentemente especulativas e impossíveis de verificar objetivamente, testemunham o fascínio perpétuo que a Ordem continua a exercer sobre a imaginação humana. Estas teorias sugerem persistentemente que os Rosacruzes são guardiões de conhecimentos antigos verdadeiramente transformadores e que exercem uma influência discreta, mas poderosa, sobre eventos globais significativos. Independentemente da veracidade factual destas alegações extraordinárias, elas servem para aumentar continuamente o mistério e o apelo da Ordem. Retratam os Rosacruzes como guardiões benevolentes de segredos profundos, possuidores de habilidades espirituais extraordinárias e detentores de sabedoria capaz de transformar individual e coletivamente a humanidade. Esta imagem arquetípica ressoa profundamente com necessidades psicológicas e espirituais fundamentais. A busca por sentido transcendente, o desejo de conexão com tradições de sabedoria autêntica e a esperança de que existam seres humanos verdadeiramente iluminados, trabalhando discretamente para o bem da humanidade. A rica simbologia Rosacruz, com seus múltiplos níveis de significado e suas conexões com tradições espirituais universais,
continua a oferecer recursos valiosos para aqueles que buscam compreensão espiritual e filosófica mais profunda. Os símbolos da rosa e da cruz, quando adequadamente compreendidos, fornecem um mapa detalhado para a jornada de transformação interior que todo ser humano pode empreender. Os ensinamentos Rosacruzes, com sua ênfase na integração harmoniosa de todas as dimensões da existência humana, oferecem uma alternativa valiosa tanto ao materialismo reducionista quanto ao espiritualismo escapista. Propõem um caminho equilibrado que honra simultaneamente a investigação científica rigorosa e a experiência mística autêntica. A natureza fundamentalmente enigmática da ordem, que consegue manter seu mistério mesmo em nossa era de informação instantânea e transparência forçada, testemunha a sofisticação dos métodos Rosacruzes de preservação e transmissão do conhecimento. Esta capacidade de manter o sagrado protegido da profanação continua a ser relevante numa época em que muitos valores espirituais autênticos são comercializados e trivializados. A Ordem Rosacruz representa, em última análise, uma aspiração perene da humanidade. A possibilidade de combinar conhecimento e sabedoria, ciência e espiritualidade, transformação individual e renovação social. Esta visão continua a inspirar e desafiar aqueles que se recusam a aceitar as limitações aparentes da consciência ordinária e que aspiram a uma compreensão mais completa da natureza fundamental da existência. Para aqueles que desejam explorar mais profundamente os fascinantes domínios do conhecimento esotérico oculto, os mistérios das tradições iniciáticas autênticas e os segredos das sociedades secretas que moldaram nossa civilização, não se esqueçam de dar like neste vídeo, ativar as notificações e subscrever-se ao nosso canal. Continuaremos a trazer-vos conteúdo ainda mais revelador, investigativo e transformador sobre os mistérios mais profundos que continuam a influenciar secretamente nosso mundo contemporâneo. A jornada pelo conhecimento oculto está apenas a começar, e os segredos que desvelaremos nos próximos vídeos poderão mudar completamente vossa compreensão sobre a verdadeira natureza da realidade e o destino oculto da humanidade.